Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Pessoal, vou estar colocando aqui no grupo para vocês. Eu sou o Thiago, tá? Irei fazer seria assessor de sessão, tá, professor? Eu vou colocar aqui no grupo para vocês, se caso vocês quiserem utilizar o, o arquivo de plano de fundo, tá? Eita, eu estava com o áudio fechado. A gente tem quatro artigos para apresentar nesse momento da manhã. O primeiro, transformação digital, risco de crédito e mudança institucional, um ensaio teórico. Os autores estão presentes? O segundo, Business and Operational Models in Private Healthcare Organizations, a Comparative Study of Service Profiles. Os autores estão presentes? O terceiro, Let's Rock. Os autores estão presentes? Sim, Ok. E o último, deixa eu só ver aqui. Inteligência Artificial, Sistemas de CRM, mapeamento sistemático acerca dos benefícios, desafios e implicações éticas. Os autores estão presentes? Sim. Ótimo. Então só falta o primeiro e o segundo. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu tô com um problema no meu computador, no som. Eu não tô conseguindo falar ali, tá com erro, já tentei mexer, já pedi pro pessoal da TI, então eu não tô conseguindo, e eu vejo que o link eu só consigo abrir num dispositivo. Eu até coloquei ali no chat para vocês quando estava com o computador. Eu consigo mandar a apresentação para vocês irem passando, ou tem algum outro link que eu possa entrar em dois dispositivos que não dê conflito, que eu consiga abrir a apresentação no meu computador para estar apresentando e usar o celular para poder falar? Eu acho mais fácil você apresentar pelo celular. Eu não tenho como fazer isso, porque agora de manhã eu vou estar em duas sessões, na de vocês e uma Sapiens. Então, eu também vou estar em dois dispositivos, por isso que eu não consigo fazê-lo. Ah, eu não sei como fazer pelo celular a apresentação, mas eu vou tentar aqui. Vou ver, aproveitar que tem uma pessoa. Suelen, Oi? Suelen, aqui é Roberto, eu sou da organização. Você pode encaminhar para mim e eu, na hora da sua apresentação, eu vou passando. Ótimo, eu agradeço. Qual que é o teu? Posso mandar pelo WhatsApp para você? Eu acho que você pode anexar aqui, né? Como mensagem no chat. Não sei se Isso, você pode consegue anexar fazer aqui. isso. Um momento. Pessoal, muito bom dia. Aqui é o Vitor. Eu gostaria de já me apresentar para o Transformação Digital, Risco de Crédito, Modelo Funcional, um ensaio teórico.
por favor. Prof, pessoal, os apresentadores, eu quero informar para vocês. Eu ia solicitar isso. Os autores do primeiro artigo já podem começar a colocar para apresentação, por favor. Tá? Só informando, prof, que cada um deles, cada apresentação, terá 15 minutos de duração, tá? Com mais ou menos ali 12 minutos, eu levanto a mãozinha para que eles fiquem já espertos do que está faltando ali 15 minutos para eles finalizarem, tá bom? Aí, prof, eu queria só propor para você que todos apresentam e depois, no final, nós fazemos um debate. O que é que você acha? Pode ser assim? Pode ser. Show. Então, pessoal, uma apresentação a todos e a todas, tá? Certo, perfeito. Bom dia, pessoal. Não acredito que o artigo que eu serei responsável seja o primeiro, transformação digital e risco de crédito com mudança acional, ensaio teórico, certo? Esse é o primeiro da nossa Sim, apresentação. tu já pode Perfeito, colocar, vice, Vitor, a tua perfeito. apresentação. Certo. Todos enxergam? Perfeito? Todos, tá tudo certinho. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito bom dia. Mais uma vez. Estamos apresentando o trabalho de transformação digital, risco de crédito e mudança acional, ensaio teórico. Trabalho que vim conduzindo junto da minha orientadora Giovanna Schiavi e o Vitor Moraes, enquanto aluno de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou conduzindo
Este trabalho de forma a acarretar, né, a finalizar na minha dissertação do mestrado. Deu uma pequena contextualização antes, falando sobre transformação digital, mais especificamente do setor bancário. É um processo, por óbvio, bastante amplo, bastante variável, e que acaba por ser composto por diversos fenômenos, por diversos processos, mais que isso. Então, especialmente no setor bancário, estamos falando de tanto desde mudanças inseridas, iniciadas por novos players do mercado, por fintechs, inovações mais disruptivas no modelo de negócio e de melhorias em eficiência e em alcance de práticas já existentes. Para analisar esse processo, esse cenário teórico, utilizamos a mudança institucional, um construto decorrente da nova teoria institucional, que permite compreender como ocorrem as mudanças, processos de institucionalização e desinstitucionalização de práticas, aqui sobre a ótica do mercado bancário. Na justificativa desse estudo, se dá ênfase ao risco de crédito por ser uma das principais, por ser a principal ameaça à rentabilidade, ao desempenho, na verdade, de bancos comerciais, e sendo a mitigação desse risco, a redução desse risco bastante relevante, a mais preeminente para o resultado financeiro, para a estabilidade financeira do sistema econômico. Então, apesar de ter essa compreensão e esse fenômeno é bastante relevante, bastante proeminente para o mercado bancário, não se tem uma definição consensual de como funcionam essas relações. Ou seja, sendo a transação digital algo amplo, algo diverso, feito de múltiplos subprocessos, se tem a compreensão de que ela é eficaz em reduzir o risco de crédito, por conseguinte, acompanhar uma melhoria de desempenho do mercado bancário, mas não se é compreendido como esses fenômenos, como esses processos que compõem a transformação digital, se relacionam com o fenômeno da redução do risco de crédito, quando a gente olha com uma granularidade maior. Para tal, a gente tem o plano de pesquisa de, de que forma os processos de transformação digital impactam o risco de crédito em bancos comerciais. Como já comentado, vai ser analisado sobre a luz da mudança institucional, um elemento da nova teoria institucional. Falando mais a fundo, com a fundamentação teórica do texto, a ideia de que a transformação digital é esse fenômeno que observa e que trata, na verdade, das de integração tecnológica, tecnologias digitais como um todo, para a operação e a geração de valor nesse modelo de negócio. E a ideia de que no mercado bancário, uma grande parte disso decorre da capacidade de gestão de riscos, algo tão crítico para para essas instituições do mercado bancário. Mais uma vez, o que é ainda mais relevante nesse caso, o risco de crédito frente a todos os outros. Aqui a gente observa o fenômeno do risco de crédito como a soma dos créditos inadimplentes, totais, por óbvio, sobre a receita total com crédito dessas instituições, bancos comerciais. Sobre a ótica da mudança institucional, a gente observa três abordagens teóricas nessa discussão. A primeira, quanto a fases, quanto a isomorfismos, essas duas primeiras falando mais sobre a nova teoria institucional do que sobre esse construto em si, mudança institucional, e a terceira, os mecanismos em que ocorrem essas mudanças. Quanto às fases, a compreensão aqui mais relevante para esse estudo, de que elas surgem de choques disruptivos, mas há uma série de constituições de etapas que causam a desinstitucionalização, ou seja, o abandono dessas práticas, não abandono necessariamente, mas a substituição dessas práticas tradicionais por novas práticas inovadoras que se institucionalizam. Sobre a ótica do isomorfismo, de que há três pressões isomórficas que efetivamente causam uma mudança, uma transformação nessas instituições. Mudanças coercitivas, essas de caráter mais regulamentar e cultural, ações impostas de fato, por isso coercitivas, miméticas, que decorrem da incerteza de uma nova mudança, de um choque externo e nas instituições, e normativas, mais próximas das práticas e das técnicas existentes. Por fim,
outros mecanismos das mudanças das instituições. Temos mecanismos de substituição, sobreposição, de mistura em que se intercalam. A ideia é que são mecanismos diversos e particulares, sendo mecanismos de substituição aqueles que, por completo, substituem as práticas anteriores, sobreposição aqueles que se colocam acima, junto de práticas tradicionais, o que se misturam, por óbvio, em que práticas inovadoras se inserem dentro de processos já consolidados e de intercalação aqueles que se alternam entre práticas tradicionais e práticas inovadoras. A nível de discussão, os mecanismos os mecanismos que a gente percebe, né, no risco de crédito seriam que bancos consolidados, instituições incumbentes já inseridas no mercado tendem a adotar inovações que sobrepõem e misturam as práticas tradicionais. A ideia é de que as inovações que seriam colocadas, elas não seriam tão disruptivas. Elas têm um caráter mais estrutural, mais fundacional, que buscam eficiência e a redução de risco. Enquanto os novos entrantes eles acabam por gerar e utilizar de disrupções e inovações mais radicais, mais disruptivas, que acabam trazendo um efeito incerto sobre o risco e, por óbvio, sobre a rentabilidade. Sobre a ótica do isomorfismo, essas pressões regulatórias e competitivas explicariam o isomorfismo coercitivo, desde processos regulamentares, como no Brasil, decorrentes do Banco Central, por exemplo, até mudanças culturais, ambos com caráter coercitivo, ao passo que da incerteza da entrada desses novos players, desde fintechs ao modelos de negócio inovadores, estimulam os isomorfismos miméticos, isso é, aqueles que copiam as instituições inovadoras mais do que refletem sobre o benefício daquelas práticas e respondem a isso. A ideia é de que da incerteza decorre o mimetismo. Então, sobre a ótica da gestão do risco de crédito, a gente percebe que uma digitalização de caráter estratégico e gerencial se aproxima da redução do risco de crédito, ou seja, é eficiente em reduzir o risco de crédito, por óbvio, estar associado a um aumento de rentabilidade, de sucesso e desempenho desses bancos comerciais, enquanto inovações no modelo de negócio em si, sobre a ótica da digitalização do negócio, têm efeitos indefinidos. Isso é, não é possível afirmar que teriam impacto na redução do risco de crédito, é insignificante na literatura. A gente tem aqui na figura 1, uma exemplificação desse procedimento, dando ênfase no caráter coercitivo da digitalização da estratégia da gestão, mas o motivador da digitalização do negócio sendo de caráter mimético e não estando associado a uma redução no risco de crédito. Como conclusão do texto, tens que o objetivo de dar luz para a temática, para essa abordagem de caráter teórico e desagregado, isso é, não tratando de transformação digital como algo único, mas como uma composição de subprocessos, favorece uma análise institucional de uma forma mais granular, isso é, de forma mais profunda do que um único índice. Então, a argumentação do trabalho resulta aí de que a transformação digital, ainda que como um todo ela seja redutora do risco de crédito, ela não é uniforme. Algumas de suas práticas, identificando aqui nesse trabalho como práticas de digitalização do negócio decorrente de pressões miméticas, não tem o mesmo efeito do índice agregado, ou seja, vão no sentido são insignificantes, na verdade, no sentido de redução do risco de crédito, por conseguinte, do desempenho econômico dos bancos comerciais. A isso se atribui o sucesso da digitalização da estratégia e da gestão em melhorias fundacionais, em processos e tecnologias que são base para a eficiência do negócio, mais do que uma transformação no modelo de negócio que pode não se demonstrar eficiente, pode não se mostrar suficiente para reduzir o risco de crédito. Como contribuição do texto, o ensaio traz a aplicação dos elementos de mudança adicional, esse construto da nova teoria adicional, para explicar a relação do risco de crédito com a transformação digital, algo que é, na literatura,
comumente feito por abordagem quantitativa e sem uma reflexão teórica, ao menos do que foi levantado no texto. E assim, né, avança a nível mais granular a compreensão, mais uma vez, da digitalização de estratégia gerencial como redutor do risco de crédito sobre a ótica coercitiva, enquanto não é significante a redução da digitalização do negócio, a mudança no modelo de negócio, impulsionada pela incerteza por isometismo miméticos. Deixo algumas das referências bibliográficas do texto aqui. E agradeço a atenção de todos. Ok. Podemos seguir para o próximo, né, professor Tassiano? Então, o próximo já pode fazer a sua apresentação, tá? O próximo é o Business and Operational Models in Private Healthcare. Oi, é o meu. Eu vou tentar ver se eu consigo apresentar aqui pelo meu celular. Se eu não conseguir, daí eu peço para o nosso colega passar a apresentação. Só um momento. Não dando certo. Não. Se o nosso colega conseguir estar passando a apresentação para mim, eu agradeço. Pode fazer, Roberto? Aí, pé? Ok. Show. Então, vamos lá. Então, meu nome é Sueli Tequinel. Meu trabalho foi de conclusão do doutorado. Foi junto com o professor, meu orientador, Bruno Henrique Rocha Fernandes, e o professor Heitor Cato. Então, a gente tratou sobre modelos de negócio operacionais em organizações privadas de saúde, sendo feito um estudo comparativo de perfis de serviço. O que né, nos motivou a fazer essa pesquisa, né? Eu comecei o doutorado, foi já na sequência pós-pandemia. E nós observamos que já tinha uma aceleração da transformação digital a partir do século XXI que estava impactando de forma intensa as organizações. Mas esse impacto da transformação digital ele se intensificou e muito, principalmente devido à pandemia. Aí a gente começou a observar trabalho, home office, coisas que a gente raramente ouvia se falar. A transformação digital começando a fazer parte na saúde, como a telemedicina, a telesaúde, que também, por lei, não era autorizado a ter, a ser feito, a ser praticado. Então, a gente viu um grande impacto. Só que esse impacto, quando a gente analisa, ele não foi apenas em caráter tecnológico. Ele também conduziu as organizações ao quê? A revisar o seu modelo de negócio e o modelo operacional, alinhando com o modelo de maturidade, de modo a avaliar e orientar as organizações para que elas pudessem alinhar tecnologia e estratégia organizacional, né? Quais são as minhas estratégias e, frente a elas, conduzir com o alinhamento tecnológico. Pode passar, por gentileza. Então, diante disso, o nosso objetivo de pesquisa foi analisar modelos de negócio e operacionais para organizações que atuam no contexto da transformação digital, utilizando um modelo de maturidade digital para avaliar o alinhamento. E diante disso, a gente trouxe duas questões de pesquisa. Quais são as principais diferenças nos modelos de negócios e operacionais entre organizações privadas de saúde com perfis de serviços distintos? Ou seja, a que atende praticamente 99% do seu perfil atendimento SUS e a que tem 100% do seu atendimento com perfil privado. No contexto da transformação digital.
E quais são as características fundamentais da transformação digital no setor de saúde, sendo aí a transformação digital e dando o seu start, principalmente após o início da pandemia. Pode passar, por gentileza. Então, na fundamentação teórica, a gente deu destaque, trabalhamos de forma intensa com relação ao modelo de negócio, o modelo operacional e o modelo de maturidade. O modelo de negócio, de acordo com os autores, eles tratam como a organização cria e captura valor. Ou seja, o que leva o meu cliente a escolher esta organização e não outra organização? O que leva o cliente a escolher este hospital e não outro hospital? O modelo operacional é o que coloca o modelo de negócio em prática, coloca as estratégias da organização em prática. E o modelo de maturidade é o estágio em que a organização se encontra, o estágio em relação a outras organizações do mesmo ramo, o estágio onde a organização quer estar e um caminho entre como a organização está e como ela quer estar. Então, esses foram os principais pontos, né, que a gente tratou no nosso modelo de fundamental. E pode passar para o próximo slide. Nós também buscamos, então, estudar esse modelo de negócio, esse modelo operacional, esse modelo de maturidade alinhado à transformação digital. Então, nós entendemos que a transformação ela não tem um caráter unicamente tecnológico. A literatura traz que a combinação de softwares, redes, sistemas e máquinas inteligentes que passam a estar conectados, mas também estruturado com a estratégia da organização, ou seja, ela permeia a organização. Então, esse foi o nosso foco. Pode passar o slide também, por gentileza? Para isso, para todo esse estudo, a gente precisou desenvolver um modelo de maturidade. Esse modelo de maturidade, nós utilizamos como base o modelo de Stromeyer. Porém, a gente precisou definir o quê? As dimensões desse modelo, onde era uma carência do modelo de Stromeyer. No modelo operacional, as dimensões que a gente trabalhou foi cliente, operação, integração de produtos e serviço e o capital humano. No modelo de negócio, as dimensões foram criação de valor e captura de valor. E o estágio de maturidade digital ele é um contínuo, então indo do analógico, ou seja, eu não tenho tecnologia digital na minha operação e nem na minha estratégia. Na organização digital 1, eu tenho a transformação digital fazendo parte da minha operação, mas não está fazendo parte da estratégia. E a organização digital 2, ela faz parte da operação, mas também caminha para a estratégia, ou seja, tudo aquilo que a organização ela cria como estratégia, ela consegue colocar em prática, executar a estratégia da organização. E na organização digital 3, ela tanto atua no operacional, quanto fazendo parte da elaboração da estratégia, não só na execução, mas também na elaboração dessa estratégia. Então, o nosso objetivo, né, ao analisar essas organizações, essas duas organizações que foram estudadas da parte da saúde, é entender em qual dessas etapas essas organizações estão frente a como elas estão trabalhando. Se a digital está apenas no operacional, faz parte da estratégia, frente a ela ter sucesso, ser uma organização com retorno, atender a sua estratégia. A tecnologia digital, ela realmente ela tem que fazer parte de toda essa rede, toda essa maturidade digital, né? Até o nível 3 tem que realmente estar dentro daquela organização. Então, foi utilizando esse modelo, né, que a gente foi para a prática para poder entender. E pode passar para o próximo slide. A nossa metodologia foi feita uma abordagem qualitativa, aonde a gente estudou então múltiplos casos. Foi estudado o Hospital Metropolitano, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. O Hospital Metropolitano, a gente designou assim o nome porque eles não autorizaram a divulgação real do nome. E a gente estudou o Hospital Marcelino Champagnat, que é um hospital aqui de Curitiba.
As entrevistas, né, a coleta de dados e análise foi feita a partir de entrevistas semi-estruturadas e foi utilizado o software Atlas TI. Pode passar. Com relação, então, à análise dos dados, né, respondendo à primeira questão, quais são as principais diferenças nos modelos de negócio e operacionais entre essas organizações que têm perfis estratégicos diferentes? Então, quando a gente analisa um modelo de negócio, o valor criado, né, a captura de valor, dentre a rede, né, pública, né, principalmente que tem um maior foco de atendimento SUS e a privada, o que se destaca na criação de valor é que a pública ela trabalha muito mais em escala. O foco dela é escala. Eu preciso ter um grande número de atendimentos para que eu possa ter um retorno significativo. Então, o foco dela está em número de leitos. Eu tenho que ter um hospital estruturado. É um hospital aqui na região que ele é destaque por ser o maior hospital da América Latina em números de atendimento. E tem um esforço na digitalização, onde eu estou saindo do analógico e estou caminhando para um digital, mas ainda com um pouco de resistência. O digital ele não faz parte de toda a organização por questões financeiras e por questões também de receio da equipe, medo, então ela acaba não conseguindo avançar. Enquanto o hospital privado, o arcabouço principal é atendimento particular, principalmente Unimed. Então, ele vai criar estratégias frente a isso. Eu preciso me diferenciar da concorrência. Enquanto no atendimento SUS, você vai por liberação da guia, você não tem opção de escolha. Então, no atendimento privado, eu tenho opção de escolha, eu preciso me diferenciar da concorrência. Diante disso, eles trabalham com certificações, tem o apoio da PUC, né, que é um hospital universitário que está alinhada com o Hospital Marcelino Champagnat. Então, ela tem recursos financeiros e, com isso, ela tem uma força muito grande na transformação digital, até que um dos pilares da estratégia da organização é a transformação digital. Eles têm um setor só para trabalhar nisso. A captura de valor, então, no hospital público, como foi colocado, o destaque é trabalhar em grande escala. É a terceirização de serviços, então a gente vê que o hospital ele não é todo o hospital sobre a gestão propriamente do hospital, no sentido de que o laboratório muitas vezes é terceirizado, a parte às vezes de algum serviço, raio-x, a parte de radiologia é terceirizada, então eles terceirizam para poder ter uma maior captura de valor. E não diferente do hospital privado também, onde eles têm muitos atendimentos que é terceirizado, mas o hospital privado, pelo fato de ter esses recursos e ter a transformação digital à frente, ele consegue trazer a transformação digital nessa ajuda, nessa captura de valor. Pode passar o slide. A experiência do cliente, nos dois hospitais, eles fazem pesquisa de satisfação que ajuda a aprimorar o serviço, mas eles não têm propriamente uma tecnologia ali uma tecnologia, uma inteligência artificial que consegue captar e transformar aquilo em conhecimento para que a organização já atue rapidamente. O hospital privado até tem ali telões que conseguem acompanhar todas as etapas que o paciente tem contato no serviço e trazer ali como que está a estimativa de tempo de atendimento, aquilo que pode dar algum problema para eles poderem já atuar. Os dois hospitais na operação utilizam um sistema que é o mesmo sistema entre os dois hospitais. Ambos buscam ser, né, 100% digital ali no sistema, né, utilizando o sistema, mas ainda tem muito processo, principalmente no primeiro hospital público, em planilhas de Excel, processos manuais e principalmente por uma resistência da equipe. E também porque alguns equipamentos eles não conseguem colocar no sistema pelo fato de ser parceiros muito pequenos que não têm condição de fazer essa interface. Já o outro hospital, ele tem grande parte da tecnologia totalmente interfaceada, conectada. São poucos os processos que são ainda manuais e principalmente também por causa desses parceiros que são pequenos. Próximo slide, por gentileza. Então, com relação à integração de produtos, serviços personalizados para ambos os hospitais, eles têm uma limitação na questão de personalizar os serviços, que é um ponto que a transformação digital, quando a gente lê, discute, fala-se muito. Os produtos eles são melhorados, eles conseguem, a partir de feedback dos clientes, analisar indicador, fazer um processo de melhoria.
E quanto ao capital humano, os colaboradores eles são trazidos para ocupar uma vaga, para ocupar aquela posição, e não propriamente enxergando essa ocupação, essa vaga alinhada com a transformação digital. Pode passar o slide. Então, diante disso, nós entendemos que analisando, né, as diferenciações com o modelo de Stromeyer, a organização metropolitana ele está no nível de digitalização 1, ou seja, ele vem introduzindo a transformação digital, introduzindo a tecnologia digital na operação aos poucos, ainda não é todo o hospital, tem algumas partes do hospital que ainda caminha numa organização analógica, mas uma parte do hospital hoje está, então, trazendo essa transformação digital, essa tecnologia para estar operando, com o principal objetivo, trazer segurança nos processos. Um próximo ponto, para o próximo slide, por gentileza. O Hospital São Marcelino Champagnat, a gente já observa a transformação digital fazendo parte da operação, mas também executando a estratégia. Até mesmo que um dos pilares do hospital é a transformação digital. Então, eles trabalham de forma muito forte a transformação. Próximo slide. Então, a última pergunta, né? Quais são as características fundamentais da transformação digital no setor da saúde? Quais são as características fundamentais? Então, a gente observa que na estratégia, a transformação digital, ela tende a impulsionar a estratégia, ajudando a organização, né, a avançar do analógico para o digital. Mas pode permitir que as instituições prosperem sem depender totalmente da transformação digital. Como a gente observou no Hospital Metropolitano, aqui ele é considerado um hospital próspero, ele está tendo retorno sem ter uma transformação digital em toda a sua estrutura. Então, a transformação digital, a gente entende que ela é importante, mas se alinhada com a estratégia da organização. Recursos de disponibilidade, os recursos influenciam o planejamento estratégico, então a gente observou que nos dois hospitais, o Hospital Marcelino Champagnat, ele tem um aporte financeiro vindo da PUC, vindo da instituição do Grupo Marista, então ele tem como testar, aplicar, tentar sempre trazer a tecnologia, enquanto outro hospital, pelo fato de ele caminhar muito mais para um público, ele não tem todo esse aporte. O impacto na transformação, na proposta de valor e na captura de valor, né? Quanto mais transformação digital ela vai trazendo, vindo agregando na organização, a gente entende que ela pode sim trazer benefícios financeiros. Mas até a organização conseguir ter uma maturidade em toda a sua estrutura de transformação está muito longe, porque conforme é muito caro, a gente observou isso nos hospitais, para o hospital ela é muito cara. Conforme você vai avançando, outras partes, às vezes, vão ficando obsoletas. Você não consegue ter uma interoperabilidade entre sistemas tão fácil. Tem uma resistência a mudar. A gente observou principalmente no primeiro hospital, onde a tecnologia estava a favor dos colaboradores, mas por uma resistência em uma das áreas mais complexas, que é a UTI NEO, grande parte ainda do processo é manual. A interoperabilidade, como eu já trouxe, implementação e manutenção de custos. Então, a implementação do sistema digital exige altos custos de investimento e, com isso, pode limitar a competitividade e a inovação das instituições. O retorno à transformação sobre investimento, então a tecnologia substitui os métodos manuais na área de saúde, visando aumentar a eficiência, reduzir custos e melhoria, né, da segurança. O próximo slide. Então, a interface completa é uma coisa que vai ser difícil de conseguir chegar no nível de interface completa da organização de todos os sistemas, principalmente na área de saúde. Como o próximo ponto traz, a complexidade dos sistemas é uma área muito fragmentada, ou seja, tem vários setores, vários sistemas, vários equipamentos. Então, eu consegui colocar tudo isso numa interface frente ao custo. E a hora que eu chego, eu consigo colocar uma máquina, às vezes aquela outra máquina já está obsoleta e eu não consigo fazer essa interface. Eu preciso ter uma... Você passou o tempo, mas pode concluir, tá? Tá, eu preciso ter uma... Então, eu só vou passar aqui já para as considerações. Então, como ponto principal, não existe um modelo único na transformação. O sucesso depende de alinhamento entre tecnologia, estratégias e operações para otimizar custos, qualidade e competitividade.
E a transformação digital deve servir como meio para fortalecer diferenciais estratégicos e não como uma vantagem isolada. E para pesquisas futuras, a gente indica aqui métodos quantitativos e refinar o modelo de maturidade de SFAMEI, com dimensões de experiência do cliente, integração de serviço e desenvolvimento de capital humano digital. Então, são essas as considerações. Agradeço. Todos aqueles pontos que eu estava falando, que eu acabei passando, estão nos slides. Fico aberta aqui para qualquer dúvida, qualquer questão. Muito obrigada. Professor, parabéns. Roberto, pode já finalizar isso. Próximo, apresentação, próxima apresentação. Bom dia, eu vou apresentar aqui a tela. Ok. 15 minutos, tá? Vocês estão conseguindo ver? Sim, só precisa só isso, fazer a apresentação. Vou Pronto. colocar em modo apresentação, tá? Pessoal, me chamo Ricardo Vieira, estou aqui trabalhando, apresentando um trabalho que foi derivado da minha... Só Conseguindo coloca em ouvir? modo apresentação. Só coloca em modo apresentação, fazendo um favor para a gente. Deixa eu colocar novamente, porque aqui está no modo apresentação. Só sair. Apresentação de slides. Isso, eu sei. Está no modo de apresentação? Vocês estão conseguindo ver agora? Ainda está sem o modo apresentação, mas tudo bem, pode prosseguir, se não tiver nenhum problema para o pessoal. Tá certo, então prosseguindo aqui. Esse trabalho aqui foi derivado da minha dissertação, onde desenvolvemos uma escala para medir sistemas de recomendação. Sou Ricardo Vieira, meu orientador foi Paulo César de Souza Batista, juntamente também com o Ivan e Márcio de Oliveira Mota. A economia criativa ela tem movimentado valores relevantes, ela cresceu de 208 bilhões em 2002 para 713 bilhões de dólares em 2022 e estima alcançar 1,3 trilhões em 2033. Serviços criativos, eles também estão em crescimento Ô, e esse Ricardo, rapidinho, não está passando os slides. Se você estiver falando de forma a passar, ele não foi. E se tu puder, arrasta um pouquinho para minimizar esses slides, aí fica somente o do teu da apresentação, porque aí fica melhor para a gente. deixa eu, Obrigada. deixa eu tentar compartilhar de novo, porque eu estava passando os slides. Vocês conseguem ver com a tela cheia? Se você quiser passar aqui no grupo, no chat, ou eu, o Roberto, pode passar para você, porque ele não está ficando em tela cheia. Seria a apresentação de slide aqui na sua tela, e aí você consegue abrir ele todo. Vocês conseguem ver agora? Agora sim, agora está ok. Ah, ótimo. Só passando aqui. O crescimento do serviço criativo eles se devem a três fatores. Eles estão se expandindo em conjunto às economias digital e de compartilhamento, são mais resilientes a pressões econômicas, estão intimamente entrelaçados com o comércio eletrônico. Dentro dos ramos do setor da música, tem composição, performance, gravação e publicação. O foco desse trabalho é em publicação. Aqui
o foco foi investigar as plataformas de music streaming no campo rock, isso na perspectiva dos agentes econômicos da indústria do rock. O referencial temático aqui, a gente encontra assuntos de music streaming sobre consumo, receitas e vendas, playlists e sistema de recomendação, curadoria, influência social e distribuição. Eu vou só passar uma parte mais rápida entre introdução, referencial, para focar em metodologia e resultados. Então, a contribuição teórica que o objetivo é desenvolver um instrumento, que é o sistema de recomendação, permite avaliar o importante no sistema de streaming. O Music Stream ele tem certas ondas de inovação disruptiva. A primeira onda ela surgiu ali com o Napster, em 1990. A segunda onda foi com a iTunes da Apple. E a terceira onda começou em 2008 com o Spotify. A gente tem aqui o paradigma post-posse, chamado por Sinclair, onde eu já não possuo a música mais. Aqui é a construção da escala. Sobre a contribuição, eficácia e satisfação de músicos e bandas com a popularidade das suas produções, conforme fornecido pelos algoritmos dos sistemas de recomendação. A construção envolve dois processos principais de sistema de recomendação: geração automática de playlists, sugere músicas individuais ou completas, continuação automática de playlists, recomenda novas músicas com características semelhantes às presentes em playlists existentes. Em relação à metodologia, ela descreve a caracterização do campo do setor do rock, os procedimentos de limpeza da base de dados, a realização de análise descritiva, a análise fatorial exploratória, a teoria de resposta ao item, modelo de hash, e da análise fatorial confirmatória. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, conduzida entre março e outubro de 2022, busca por artigos em base de dados, Scopus, Cielo e Spell, entre os anos de 2016 a 2021, utilizando a palavra-chave Music Stream, em português, inglês e espanhol. Aqui é o processo realizado de revisão sistemática. Na Scopus, teriam 356 trabalhos, removi por áreas não relacionadas ao escopo do trabalho, e com isso juntei com 6 da Cielo, com 1 da Spell, e fiz uma busca em 336 resumos. 288 foram removidos por não serem relevantes para o trabalho, houve a leitura de 54 artigos, foram removidos 28 por não serem relevantes para o trabalho, e o banco de dados final foi composto por 26 trabalhos. Foi acessado a plataforma Mapa Cultural, isso, todos os mapas culturais do país. Isso foi feito um trabalho manual. Utilizei a hashtag lá, a tag rock. Então, foram acessados 1.259 perfis para saber se eles realmente se encaixavam dentro do rock. Foram selecionados 745. Isso foi enviado entre o período de 10 de fevereiro de 2023 a 10 de abril de 2023, né? Dos 745, 134 responderam e um foi investigado, não fazia parte, ele respondeu uma pergunta filtro dizendo que não fazia parte da pesquisa, mas mesmo assim respondeu. E a base final foi por 133 casos. Em relação à construção e validação da escala, foi feita uma busca, isso na revisão sistemática que foi feito, não foram identificadas escalas para sistema de recomendação, para além do que elas fazem de apresentar desenvolvimento de algoritmos, coisas do tipo, mas não foram o que verificasse a eficácia e satisfação de músicos e bandas com esse tipo de recomendação. No processo de obtenção das evidências de validade,
Antes foi definido como o construto é, né? Sua definição constitutiva. Em seguida, sua definição operacional, né? Como ele se manifesta. Depois foi obtidas as evidências de validade e de face através dos especialistas e da população-alvo, né? Foram enviados para 4 especialistas, todos com título doutores. 3 retornaram. Depois de a gente enviar para os especialistas, foi enviado para 8 agentes para saber se estava claro, se estavam entendendo os itens. Então, a gente obteve as evidências de validade de conteúdo e de face através desse processo, né? Aqui foram a criação dos itens. A escala inicialmente proposta, ela teve 7 itens. Depois se aplicou uma análise fatorial usando o software Factor. A análise foi realizada utilizando a matriz Polycora e o método Rules. Ele foi escolhido porque ele obteve um resultado melhor do que o WLSMV em um estudo anterior. A decisão dos números de fatores a serem retidos foi feita por meio da análise paralela, com base no percentual de variância explicada de permutações aleatórias dos dados observados. A rotação utilizada foi a Robust ProMin. Em relação à análise paralela, ela é uma evolução do que se faz na análise fatorial, que é o método de eigenvalues maior que 1. Ela foi melhorada por Horne, que ele fazia uma comparação entre o eigenvalues dos dados reais e dos dados aleatórios. E essa versão, pela variância explicada, foi uma melhoria de Timmerman e Lorenzello. Os que foi avaliado foi o RMC, o CFI, o TLI. Os valores de RMC deve ser menor do que 0,08. O intervalo de confiança não passando de 0,10. Os valores do CFI e TLI devem ser superior a 0,90, sendo preferencial valores acima de 0,95. A estabilidade fatorial foi avaliada por meio do índice H, que mede o quanto um conjunto de itens representa adequadamente um fator comum. Os valores de H variam entre 0 e 1. Valores acima de 0,80 indicam uma variável latente bem definida, mas estável entre diferentes estudos. Valores baixos sugerem uma variável latente mal definida portanto, instável. As propriedades psicométricas da escala foram avaliadas utilizando o modelo de Hash para dados politômicos, Rating Scale Model. Esse modelo é ideal para escalas do tipo Likert. O programa utilizado foi o InStep, que emprega um método de estimativa de máxima verossimilhança conjunta. Esse método estima simultaneamente os parâmetros dos itens, a dificuldade, e o dos respondentes, nível de traço latente, por meio de um processo iterativo. Os itens da escala foram analisados sua unidimensionalidade, independência local, índice de confiabilidade de pessoas e itens, utilizando os indicadores in-fit e out-fit, funcionamento diferencial do item para músculos e bandas e não músculos e bandas, com base no teste de Mantel. Os índices de confiabilidade devem ser superiores a 0,70 e preferencialmente acima de 0,80. Os índices de in-fit e out-fit quantificam os resíduos dos itens em relação ao modelo testado, né? O in-fit avalia padrões de respostas inesperado para os indivíduos que têm um nível de traço latente em uma certa região e uma dificuldade semelhante, né? O outfit ele já faz o contrário. Ele tem aqui o nível do indivíduo e a dificuldade do item, ou quando ele é baixo, o nível do traço latente e a dificuldade é alta. Os valores de infit devem ser superiores a 1, enquanto valores inferiores a 1 indicam menor variação. Os valores aceitáveis, eles estão ali numa faixa de 0,5 a 1,5. O DIF foi avaliado pelo procedimento de Mantel. Foram inspecionados os itens cujas estimativas apresentam diferença estatisticamente significativa. A magnitude do DIF foi interpretada a partir do contraste DIF. Valores entre 0,00 e 0,43 são considerados negligenciáveis, entre 0,44 moderados e acima de 64 altos. Depois foi utilizado
Análise fatorial confirmatória, avaliando ali os mesmos índices da análise fatorial exploratória, só que utilizando que quadrado por graus de liberdade, dessa vez, adicionando. Em relação aos resultados, aqui a composição da amostra, geralmente está mais aqui no Ceará, São Paulo, Pernambuco, Goiás e Minas Gerais. A gente tem uma amostra aqui, 13,53% tem até 5 anos, todo o resto tem mais de 6 anos de atividade. Então, é uma amostra que conhece bem a indústria. Os procedimentos de limpeza, foi feita uma técnica de imputação, rodou uma análise fatorial exploratória, foi retirado o item 5 porque ele tinha uma correlação fraca, tinha os valores de Ionico, ICV e iReal, que prejudicassem a unidimensionalidade da escala, e a menor carga fatorial, né? Aí, em relação ao item 7, ele apresentou alguns dados que não são tão bons, mas optou-se por não excluir antes de realizar a teoria de resposta ao item, né? Aí você vê que o 7 aqui tem um padrão fora do aceitável dos respondentes. O 3 teve um problema que não foi visível, mas mesmo assim não apresentava dados bons. Então, esses dois itens foram retirados da escala. Aí rodei novamente uma teoria de resposta ao item e depois uma análise fatorial exploratória com a exclusão desses itens, né? A gente vê que a gente tem cargas fatoriais satisfatórias. Aqui, percentual de variância explicada nessa coluna do meio, ela supera os dados aleatórios somente para um construto, né? Isso diz a unidimensionalidade da escala. A avaliação nível de item teve apenas no item 6 alguns resultados não tão satisfatórios, mas confiabilidade da escala e carga fatorial foram altas. Passando, depois utilizou uma análise fatorial confirmatória, onde a gente teve os indicadores bastante satisfatórios, CRI quadrado por grau de liberdade excelente, CFI TLI acima de 0,90, RMCIA menor do que 0,08, dentro de intervalo confiança, e a confiabilidade composta foi de 0,915, né? Ricardo, bateu o tempo, mas pode finalizar, tá? Ah, tá certo, vou correr aqui. Então, aqui é a representação visual do modelo. Então, a análise confirmatória, ela diz que tanto a unidimensionalidade quanto resultados que consideram aceitáveis essa escala, né? Conclusão: o objetivo principal deste estudo foi desenvolver e validar uma escala para medir percepções de sistema de recomendação de music streaming, especificamente no contexto do setor da música. A escala mostrou-se unidimensional, confiável e estatisticamente robusta em todos os procedimentos de validação aplicados, incluindo análise fatorial exploratória, modelo de hash e análise fatorial confirmatória. A principal contribuição metodológica foi a proposta de um instrumento inédito que permite a mensuração de construtos subjetivos, como eficácia, contribuição e satisfação percebida com o sistema de recomendação, baseado em algoritmos. Em um cenário cada vez mais dominado por tecnologias de curadoria automatizada, este instrumento oferece um valioso suporte empírico, tanto para a pesquisa acadêmica quanto para a formulação de políticas públicas e estratégias de mercado. Como limitação, a seleção específica, principalmente na parte do rock, e pesquisas futuras podem ampliar a aplicação a outros gêneros para comparar percepções entre usuários e não usuários. Aqui foram algumas referências utilizadas. Muito obrigado. Ricardo, Vou parar de compartilhar aqui, ó. ok. Vamos para o próximo. É o Eduardo? Sem áudio, Eduardo. Sem áudio. Desculpe. Bom dia, gente. Ok. Todos bem?
Estão conseguindo visualizar? Sim, tá tudo certinho. Ok. Obrigado. Meu nome é Eduardo. O meu trabalho ele discorre sobre gestão do relacionamento com o cliente, certo? E o meu orientador é o professor Jorge da Silva Corrêa Neto. Só um segundo aqui para passar. Vejam, por gentileza, se está passando. Não, ainda está Passou? no primeiro slide, Eduardo. Passou Pronto, agora? agora passou. Sim. Certo? Falando um pouco aqui da introdução, né, o artigo ele é fruto da minha dissertação, né, de mestrado. Ele trata do primeiro artigo, o ensaio 1, e eu falo sobre, né, a integração do CRM com a inteligência artificial. Certo? Isso é uma necessidade. Eu discorro sobre esse assunto, né, em virtude de uma dificuldade de trabalho, certo? Essa dificuldade ela também ocorre nos outros departamentos regionais. Eu trabalho no Senac, Pernambuco, certo? E os outros estados, cada estado da federação tem um Senac também, né, que é considerado um departamento regional, e também existe um no Distrito Federal. E quase todos compartilham da mesma dor, certo? Que é a falta de um CRM. Então, qual é o objetivo aqui principal da minha pesquisa? É deixar um roteiro, né, para que empresas do Sistema S e principalmente o Senac, né, possam utilizar quando da implantação de uma ferramenta tão importante quanto essa, certo? Utilizando a inteligência artificial como suporte. Nos últimos anos, né, a transformação digital intensificou-se bastante. E aí vem a necessidade realmente de ferramentas mais aprimoradas, né, na gestão do relacionamento com o cliente. O CRM é uma ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente que proporciona, né, visualizar a régua de relacionamento, né, com o mesmo, e todas as etapas, desde o primeiro contato até a matrícula efetiva, né? Porque em se tratando de Senac, nós somos uma empresa que vende serviços e educação, tá? E a IA é definida aí, né, como sistemas computacionais que podem fazer e realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, reconhecimento de padrões e tomada de decisão. Qual é a grande problemática aqui? Certo? Em se tratando, né, de uma empresa de educação, nós interagimos ali com em torno de 350 mil pessoas por ano, certo? Fazemos 350 mil interações. E a não utilização, né, de uma ferramenta como essa dificulta muito o nosso trabalho, porque a gente não tem como verificar, padronizar, certo? E regulamentar essas interações. Para vocês terem uma ideia, né, só o Senac Pernambuco ali ele promove em torno de 38 mil matrículas por ano, entendeu? Em média. E, normalmente, se a gente multiplicar isso pelo contato, dá aí em torno de 350 mil interações. E a gente não tem uma ferramenta, né, que proporcione esse relacionamento, fica bastante difícil. Entendeu? E essa dor não é apenas de Pernambuco. Para vocês terem ideia, apenas 4 DRs, né, no Brasil têm a ferramenta de CRM implantada. Entendeu? Daí vem a necessidade realmente da gente conseguir fazer a implantação e criar um modelo que possa ser replicado, né, nas outras entidades. Qual é a justificativa disso? Também já expliquei um pouco, certo? A motivação, certo? Nós trabalhamos, se tratando ali de empresas de educação, com captação, conversão, retenção e fidelização de clientes, né? Coisa que outras empresas, entendeu, fazem muito bem, já com sistemas de CRM implantado, entendeu, e com metodologias, né, bem aplicadas, e principalmente utilizando a IA, né, de forma ali bem específica. Né? Qual é o objetivo ali principal? Analisar as lições aprendidas, né, sobre os desafios da contratação no sistema. O primeiro objetivo é mapear os benefícios, desafios e implicações éticas, certo? Os benefícios, eu já falei um pouco, né? Os desafios, aí tem barreiras culturais, deficiências de sistema, né? Dificuldade de integração, principalmente, é um dos principais desafios, porque em se tratando de SENAC, existe um sistema de gestão acadêmica próprio que foi desenvolvido pelo Departamento Nacional e que quase todos os departamentos regionais utilizam. Apenas dos 27 existentes, apenas 2 não utilizam.
certo? O sistema que foi desenvolvido pelo Departamento Nacional, tá? Então, nós temos essa grande dificuldade na implantação de integração. Isso é uma dificuldade que todos eles encontram, né, quando estão fazendo a pesquisa para, de fato, implantar, né? O objetivo específico 2, realmente, trata da contratação, né, de fazer realmente um termo de referência que consiga, né, atender em todos os aspectos às nossas necessidades, certo? E o objetivo específico 3 trata da implantação, que aí vai tratar de barreiras culturais, de deficiências de sistema, dificuldades de integração, volume de dados, valor, da implantação e etc. No mapeamento ainda aqui, certo? Na introdução, a IA tem revolucionado setores organizacionais com foco em automação preditiva e personalização. No CRM, a IA potencializa compreensão do comportamento do cliente, atendimento personalizado em tempo real, retenção e fidelização. Esse atendimento personalizado em tempo real, em algumas pesquisas que foram feitas, certo? A gente pode verificar que fica até mais fácil da gente fazer ações corretivas em campanhas de marketing também, certo? E campanhas comercial. Essa integração eleva a experiência do cliente e a eficiência operacional, mas impõe desafios éticos como privacidade e transparência. Isso é uma outra questão que é tratada, né, no ensaio 1, aqui, que é o artigo que foi aí submetido a vocês, porque a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão ética, porque não se fala muito ainda, certo? E o uso da IA, ele aflora muito, certo, essas questões, porque a gente trabalha com dados sensíveis. Você tem que usar a IA, mas de forma ética, sem que você consiga prejudicar, né, uma análise ou uma pessoa lá no final, por conta de algum dado. Aí pergunta, quais são os benefícios, né, desafios e implicações éticas dessa integração? Voltando para o referencial teórico aqui, né, nós trabalhamos a parte de automatização, que trabalha, né, e otimiza tarefas repetitivas, a personalização. Os algoritmos segmentam clientes e criam experiências em tempo real, elevando a fidelização. A análise preditiva, que também é muito importante, né, principalmente para a área que eu trabalho, que é a área comercial, né, que antecipa comportamentos e permite ações proativas, focadas em pessoas, certo? Em grupos, e ali, principalmente, ética e privacidade, certo? E isso é uma das questões que nós mais nos debruçamos e tivemos dificuldade, certo, de encontrar nos artigos observados. Por quê? Poucos deles falam sobre ética e privacidade, ainda. Né? É um assunto que eu acho que está bem em evidência e que a gente ainda vai ter muita literatura. Mas, no momento, eu tive dificuldade de encontrar. E aí a dependência tecnológica, né? O IA pode afetar empregos, né, e saúde mental, exigindo equilíbrio como fator humano. Uma outra questão que tem que ser verificada aí de uma forma muito responsável é realmente, né, não adianta a gente automatizar, a gente colocar IA e desumanizar a operação. Não é o que a gente pretende fazer, certo? Não é o que deve ser feito. A IA ela tem que ser um aliado ali da gestão, mas de uma forma humanizada. A metodologia, né? O tipo de pesquisa foi qualitativa, exploratória e descritiva, certo? Com base no mapeamento sistemático da literatura. O objetivo foi finalizar, identificar, organizar e analisar as evidências, né, sobre integração entre IA e CRM, apontando lacunas e tendências. A coleta de dados, né, foi feita em 3 etapas: pergunta de pesquisa, seleção de bases e critérios de exclusão. As bases de dados utilizadas, né, foi CAPS e Cielo, a ferramenta Mendeley. O período que foi analisado entre 2020 e 2024, inclusão, né, estudos com foco IA mais CRM, né, em português ou em inglês, e exclusão, artigos sem análise empírica. Também tive bastante dificuldade em achar artigos que discorressem sobre os dois temas em conjunto. Quando a gente bota IA, aparece muita coisa, quando a gente bota CRM, aparece muita coisa, mas quando a gente bota os dois integrados, não tive dificuldade, não tive tanta facilidade de encontrar literatura, mas mesmo assim, ainda encontrei, certo, 88 artigos, né, dos quais 70 foram excluídos por não ter aderência, né, ao trabalho que eu estava fazendo, né, 18 artigos foram incluídos no estudo, e tem um grande potencial para novas pesquisas, né, aprofundar esse campo, especialmente com foco aplicado e estratégico.
Com relação a resultados de discussões, né, os benefícios da integração da IA, análise de dados mais precisa, tomada de decisão ágil, aumento da eficiência, inovação e sustentabilidade, evolução das estratégias de marketing, segmentação e alinhamento, né, entre tecnologia e empatia no atendimento. Os desafios, carência de infraestrutura e competências técnicas, né, dificuldade na análise de dados não estruturados, fragmentação da jornada do cliente, resistência à automação, que isso acontece muito, e pude verificar isso em outros projetos que trabalhei ali, que existe sim uma resistência, uma barreira cultural grande, né, à inovação, como já foi falado aí pelos outros colegas em alguns trabalhos, certo? E necessidade de integração entre áreas técnicas e estratégicas. E com relação aqui a implicações técnicas, né, também já falei um pouco, risco à privacidade, uso indevido dos dados sensíveis, falta de transparência no algoritmo, né, e decisões automatizadas, perdão, possíveis vieses na segmentação de clientes, despersonalização das interações e perda de supervisão humana, isso é uma questão que também, assim, a gente está trabalhando a fundo, né, no restante da tese, para que aconteça, né, de uma forma muito responsável e a ausência de diretrizes claras, né, no uso ético da IA no CRM. Isso ainda não está regulamentado e aí, por conseguinte, não tem muita literatura e também muita regulamentação. E com relação aqui às considerações finais, certo? O que é que a gente observa? Quando trata dos dois assuntos e parte para uma integração de um sistema que vai tratar ali com milhares de pessoas. Um avanço tecnológico com responsabilidade, a integração da inteligência artificial e sistemas de CRM marca uma transformação profunda, certo, na gestão do relacionamento com clientes, porém sua eficácia depende da adoção estratégica, ética e estruturada por parte das organizações. Benefícios e desafios, né, eles estão interligados. Os benefícios da IA e CRM, como personalização, eficiência e inovação, são reais, mas caminham lado a lado com desafios técnicos, culturais e operacionais que requerem maturidade organizacional para serem superados. E futuro da pesquisa e da prática. Né? O uso da IA no CRM está apenas no início, é essencial, né? Avançar em normas éticas e padrões globais, investir em soluções centradas no cliente e na equidade, e incentivar pesquisas interdisciplinares para equilibrar tecnologia e valores humanos. E, gente, obrigado pela atenção, agradeço a todos o tempo de vocês. E finalizo aqui o trabalho. Doutor, com você, tá? Tiago, por gentileza, você pode falar um pouquinho mais alto, porque para mim o áudio aqui está saindo um pouco distorcido. Ah, ok. Tudo bem, Eduardo. Só finalizou, né? Agora a professora Tassiana vai iniciar aí as suas reflexões, tá? Ok. Posso descompartilhar aqui? Pode? Obrigado. Eu acho que a gente vai fazer na ordem, né, por cada trabalho apresentado. Eu de transformação digital, eu fiquei na dúvida do operador booleano, por que que foi utilizado somente o OR e não o AND? Porque você faz uma segregação muito grande em relação à quantidade de artigos que você pode retornar quando você coloca esse operador OR. Tu queres falar alguma coisa, Vitor? Foi de propósito isso? Sim, perfeito. Professor, exatamente, o intuito realmente foi abrir ali o número de artigos disponíveis, porque nesse contexto bastante limitado de tratar de transformação digital em risco de crédito em um mercado tão ah, particular quanto o mercado bancário, realmente a gente notou um número muito limitado de textos para trabalhar, e tendo a oportunidade de colocar um operador booleano que abrisse um pouco mais o estudo, a gente teve a oportunidade de receber mais textos e então ver se estavam adequados ou não à temática. Por isso essa opção, realmente. Uhum. Quando tu fala de inovações, tem efeito indefinido, como é que isso fica no teu trabalho? Isso, aqui as inovações, na verdade, de caráter que tem impacto indefinido, a gente notou que foram as que tiveram a digitalização do negócio, né? Na verdade, a gente se baseia em muitos achados de textos de trabalhos quantitativos muito limitados ao contexto do chinês e vietnamita em particular.
Então, eles detalham algumas práticas e processos em sua análise, na análise quantitativa, e a gente identifica, agrega, né, essas práticas numa categoria de transformações no negócio, e a essas a gente percebe em comum que não tem um impacto, não é significante nesse trabalho quantitativo de referência na redução do risco de crédito. Ô, Vitor, tu tentou observar também a teoria da agência, que justamente trabalha com essas informações que não são completas, com indefinição de construtos, com indefinição até mesmo de formação de atores ou stakeholders que trabalham com risco, porque aí eu acho que você amplia melhor essa questão de transformação digital com risco. É para você pensar, não para agora não. Perfeito, professora. Você sendo bastante honesto, nem mesmo consideramos essa possibilidade, eu e minha orientadora aqui na dissertação. A gente vinha orientado a outras abordagens teóricas, a gente não chegou a considerar a teoria da agência. Será É porque plenamente é muito considerável. utilizada, né? E quando a gente trabalha com a questão financeira, não tem informação, essa informação não é padronizada, ela não está disponível, e aí como é que a gente vai embasar, como você falou, que tem efeito indefinido, algo que você precisa definir para justificar o risco ao crédito? Perfeito, perfeito. Não, realmente, assim, vamos seguir na ideia da teoria da agência e já comentando um pouco mais com nossos planos em cima desse trabalho, a ideia realmente é trabalhar com os relatórios de administração das empresas, de forma a identificar os Que é processos e práticas que fornecido eles. pelas próprias empresas, né? Isso, perfeito. E sendo o mercado bancário. Exato, né? Então, bastante É teoria limitado. da agência, porque nem tudo está Exato, lá. exato. Então, a gente. Parece bem interessante essa ideia de trabalhar com a teoria da agência. Agradeço Até para justificar, fortemente as sabe? considerações. Se vocês não conseguirem material nos relatórios, aí você pode justificar por meio dessa teoria. Perfeito, ótimo. Na verdade, dentro do contexto de contabilidade, é muito frequente utilizar de relatório de Sim, administração, né, nesse contexto. E me chama a atenção que é sempre debatida essa questão de a teoria da agência sobre uma ótica mais. de ah, informação, acesso à não, é informação. isso, mas isso sobre a ótica de quando a preocupação é com o usuário externo, né? Aqui a gente tem a Uhum. preocupação com o usuário interno, mas nesse caso também conversa essa teoria. Perfeito, grande sugestão. Agradeço. E aí, no teu artigo, eu sei que você colocou a contribuição teórica, mas se eu te perguntasse qual foi o avanço do teu artigo em comparação, aos estudos que você fez para chegar nesse artigo? Principalmente uma agregação e um enfoque mais qualitativo, mais teórico, desculpa, mais qualitativo e mais teórico para em contraste aos materiais quantitativos. Na verdade, esse artigo ele é muito mais um insumo para a construção e fundamentação das hipóteses de pesquisa que a gente vai tratar na dissertação, tá? Ah, entendi. Realmente, se a gente for comparar os achados e os avanços deste texto em comparação aos outros trabalhos, vai perceber que é um avanço muito mais frágil, talvez justamente pela etapa, né? Pela etapa De que ele construção. constitui, Uhum. exato, em relação aos outros trabalhos. Vocês querem perguntar? Alguém quer fazer alguma pergunta para o primeiro trabalho? Não, pô. É, Suelen, tu estás aí? Que foi o segundo trabalho. É, no teu trabalho, eu sou professora de operações. Quando eu vi aquele modelo, eu me lembrei justamente daquele modelo de RAIS, de maturidade operacional. Aí tu pegou ele para organizar alguma coisa, para fundamentar alguma coisa, que é apoio interno, apoio externo. Sim, o modelo de maturidade a gente utilizou para poder avaliar os dois hospitais e verificar em qual nível de maturidade esses hospitais se encontram. E o quanto aquele nível de maturidade, ele, por exemplo, para a organização digital, avançado, analógico, para o Uhum. digital, o quanto isso é para a organização, para as estratégias da organização, quanto esse avançar faz sentido para essas organizações.
De forma assim, para caracterizá-lo melhor, é, se eu te perguntar, a organização que está digital do 2 para o 3, qual é a transformação digital de fato que caracteriza, tá no 2 e no 3? Certo. Então, Até assim, para tu colocar também como sugestão da contribuição do teu modelo. certo. Então, assim, no 2 a gente vê a estratégia, a tecnologia entrando muito mais para executar a estratégia, e no 3 ela ajudando na elaboração da estratégia, ela fazendo parte da elaboração. Então, é quando a gente traz ali as tecnologias, as inteligências, né, dentro de um parâmetro de conseguir trazer aqueles dados, né, em tempo real, para que a estratégia possa ser tomada também em tempo real, ajudando então nessa execução da estratégia. Então, no 3 a gente vai ter as estratégias deliberativas e no 2 somente as estratégias formais. Isso. Entendi. Agora eu entendi. Mas quando a gente associa isso para a transformação digital, tu pode colocar os exemplos dos hospitais que tu fizesse o teu artigo, tu fizesse a tua busca. Certo. E uma fala que tu me deixou assim, pensativa, já que você trabalhou em transformação digital, foi que hospital é analógico. Grande parte da Pois estrutura. é. E aí, como é que você transforma isso para o digital? Na verdade, o que que acontece? A gente trabalhou, eu estudei dois hospitais. O Hospital Metropolitano, ele foi um hospital muito analógico, quase sem nada da transformação. Enquanto o Hospital São Marcelino Champagnat, que tem um aporte da PUC, do Grupo Uhum. Marista, ele está muito avançado já nessa parte de transformação digital. Então, isso principalmente após a pandemia da Covid-19, aquilo não só para o hospital, mas principalmente eu acredito que o hospital era algo muito carente antes da tecnologia. Eles conseguiram dar um chacoalhão e revisitar, e hoje eles têm um dos pilares, é a transformação digital no hospital. Eles têm grupos que trabalham unicamente voltado para isso. Então, hoje, eles focam muito nesse processo, eles têm um avançar, né, da transformação digital muito, muito intenso no hospital, que permitiu fazer esse comparativo com o outro hospital e definir a maturidade. Entendi. E aí volta de novo nessa questão do teu modelo do 2 para o 3, né? Dessa transformação total. Aqui em Recife a gente já tem um hospital que já tem um Alexa dentro de cada quarto de paciente, porque o prontuário já está na Alexa. Então o médico quando chega vai conversar com a Alexa e não mais somente com o técnico. Não sei se já chegou num nível tão forte quanto esse aí. Não, no Hospital São Marcelino, que pelo menos aqui na nossa região é o que está mais avançado na transformação ainda, pelo menos assim, na data que eu fiz a entrevista ainda não tinha. Uhum. E aí, voltando para esse hospital, geralmente isso acontece na rede suplementar, privada. Complementar SUS, isso para chegar vai demorar muito ainda. Mas ainda provavelmente vai estar no teu modelo no nível 1 ou 2. E isso foi um ponto muito importante, porque a gente analisou que, assim, em debatendo na apresentação da tese, que não, muitas vezes a tecnologia a gente vê que como uma necessidade hoje para as organizações, a transformação digital, como não precisamos ter, precisamos colocar, mas isso tudo vai depender muito da estratégia daquela organização. Por exemplo, para o hospital metropolitano, ele é um hospital gigante na nossa região, ele tem um retorno financeiro gigante, e para ele trazer a transformação vai ser mais um custo hoje do que propriamente uma viabilidade. Então, a transformação está muito mais alinhada, né, à questão da estratégia como um meio para alcançar aquela estratégia e não como algo assim, não, Uhum. preciso ter, porque é onde eu vou realmente me alavancar, né? Verdade. Vocês têm alguma pergunta para a Eu, Suelen? eu tenho uma sugestão para fazer aqui, o Roberto. Tudo bem, Suelen? Parabéns pela sua apresentação, gostei bastante. Fica. Uma sugestão, né? Voltando ao que a professora Tassiana falou sobre essa diferenciação do seu No 2 modelo para o ali, do 3. 2 para 3, talvez ali na Naquela figura, demonstração, né? né, naquela figura, Uhum. você tirar as caixinhas, né, para diferenciar. Então, nesse último nível 3 da transformação, talvez já não tem tanta
tem tantas barreiras ali. Você colocar sem aquela linha que a divisória, talvez é uma contribuição, porque tá nas suas palavras, tá aí no texto, mas na figura a gente acaba não vendo muito nessa sua contribuição. Talvez só tirar uma É porque linhazinha tu ali. repete, Suelen. A tua figura é uma repetição de todos dos elementos. E aí a gente só consegue, como o professor Roberto está falando, só consegue ver depois que lê a legenda. A gente não consegue ver, por exemplo, as afirmações desse escalonamento de não transformação digital até a transformação digital nível 3 e no futuro um hospital 4.0, por exemplo, como já acontece na China, a gente não consegue. Então, se você colocasse de forma diferente ou com essas afirmativas embaixo, feito aquele modelo do ciclo de vida que a gente já está acostumado a ver, coloca lá embaixo, operacional, o que é que tem? O nível estratégico, o que é que tem? Transformação digital, o que é que tem? Digitalização, o que é que tem? Porque a gente vai conseguir realmente perceber melhor na tua figura essa maturidade, esse desenvolvimento de maturidade. Exato. Entendi. Porque você observa que a hora que chega no 2 que ele fica, só para ver se eu entendi, a hora que fica aquela caixinha que tá metade azul, metade branca, a hora que avança para o outro completo, é aí que, por exemplo, não fica claro. Seria isso? É, Uhum. qual Isso, é o isso mesmo. pulo, qual é o avanço? Se eu fizer isso, eu estou no nível 3. Se eu não fizer, eu ainda vou permanecer no nível 2. Entendi. Ficou claro. Tá ótimo. Muito obrigada. Há mais alguma contribuição, pessoal? Então, a Não, gente passa não, para tudo. debater o outro artigo, Let's Rock. Eu tenho algumas dúvidas, Ricardo, com relação de como você fez a validação da tua escala. Tu pode falar mais? Pronto, posso sim. Teve o processo de obtenção de evidência de validade baseado em conteúdo e face, que a validade de conteúdo foi enviada para 4 especialistas, doutores, retornaram 3, onde eles iam. Eu apresentava a definição constitutiva, que é o construto que eu estou trabalhando, eu apresentava a definição operacional, que é como o fenômeno se manifesta. Eles tinham todos os itens, eles avaliavam clareza, pertinência. Eles tinham a opção de propor alguma alteração, eles tinham a opção também de adicionar algum item que eles achassem pertinentes, baseado no que tinha ali. E 3 retornaram. Depois disso, fizemos algumas alterações, enviamos para uma parte 8 participantes da amostra e 3 retornaram para saber se estavam entendendo, clareza, se os itens, a construção deles era de fácil entendimento, né? Então, a gente teria essas evidências de validade de conteúdo e face através desse processo. Tem também a obtenção de validade baseada na estrutura interna. Foi o que realizei, análise fatorial exploratória, que primeiro eu rodei uma análise fatorial exploratória, o item 5 ele não apresentou um resultado satisfatório, optei por excluir o item 5. O item 7 ele não estava tão bom, mas mesmo assim, optei por manter, realizei uma teoria de resposta ao item, o modelo de hash. O item 7 o padrão de resposta de alguns respondentes estavam fora da curva característica do item, do que ela permitia. Então, e o item 3 ele não estava apresentando resultado bom de infit, que infit é quando eu tenho um certo nível de dificuldade de um item e um nível de traço latente. O que seria esse nível de traço latente? É quando era o chamado inteligência, né? Que se eu estou vendo depressão, é o quanto essa pessoa tem depressão. Se eu vejo influência social, é o quanto essa pessoa teria de influência social. Então, o Infit ele avalia se pessoas de um nível de traço latente, baseado para o mesmo nível de dificuldade, se eles estão respondendo de forma adequada. Já o Outfit ele faz de maneira inversa. Se eu tenho um item com dificuldade alta e uma pessoa com nível de traço latente baixa, se ele está acertando isso, não faz sentido. E da mesma forma ao inverso. Então, baseado na teoria de resposta ao item,
eu excluí os itens 3 e 7, rodei novamente a teoria de resposta ao item para saber como é que ela estava. Depois deu tudo ok, não apresentou nenhum problema. Depois eu realizei uma nova análise fatorial exploratória para ver se estava tudo ok. E teve só um item que não estava tão bem, mas não impactava, porque correlação carga fatorial estava alta, confiabilidade da escala estava alta. Então, optou por deixar esse último item que não estava tão bom só em um certo ponto, mas todo o Uhum. resto ele estava bom. Então, baseado nisso, eu tenho uma obtenção de validade baseada na estrutura interna. E depois eu realizei uma análise fatorial confirmatória para confirmar essa estrutura. Então, eu tive índices de ajuste ali aceitáveis, TLI, CFI acima de 1, RMC abaixo de 0,08, com intervalo de confiança não superior a 10. Então, teve essa obtenção da validade de conteúdo, de face, e baseada nessa estrutura interna. Entendi. O teu artigo, você fala como você fez, mas assim, depois que a gente lê, a gente não consegue se lembrar do que você fez nos anteriores. Aí faz uma figura, Ricardo, para você mostrar esse passo a passo. E uma última pergunta para você. Por que que vocês utilizaram a recomendação, deixa eu ver aqui, é utilizar a escala Likert de 7 pontos para obter a análise psicométrica do trabalho de vocês? Por que que foi 7 e não 5? Eu estou falando isso porque é um ponto que eu não vi a justificativa e você pode justificar quando você Uhum. passar esse artigo, que ele já está em inglês, para uma revista ou for submeter. Eu me baseei inicialmente nos 7 pontos, porque a partir de 7, o Costa ele disse que é mais fácil de obter o pressuposto da normalidade. Só que assim, essa afirmativa a gente se baseou por ela, mas quando eu entro na teoria de resposta ao item, isso acaba complicando. Uhum. Então, se eu voltasse, se eu conseguisse voltar no tempo, eu não teria me baseado nisso, eu teria feito de 5 pontos, porque seria mais fácil ter um resultado ali da teoria de resposta ao item para a questão dos Uma escala thresholds, menor. os limiares. Então, realmente eu me baseei em algo, mas quando foi na teoria de resposta ao item, ficou mais difícil assim de identificar. Então, se eu conseguisse voltar no tempo, eu teria feito de 5, porque eu teria tido muito menos trabalho e o resultado teria sido melhor. Então, coloca como contribuição do teu trabalho, que foi esse achado. Ah, perfeito. Vou anotar aqui. Muito obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Alguma Eu sugestão? só Querem tenho perguntar? um questionamento, assim, eu sou de administração, né? Você talvez a questão da área, o termo que você está usando é agente, né? Uhum. O que que é um agente? É um usuário da plataforma? O que é o agente? A gente É, utilizou, como meu professor orientador era de economia, a gente utilizou esse termo Tá. do agente mais relacionado não ao consumidor, mas quem está prestando serviço, numa perspectiva assim, mais voltada para a estratégia de é, não chamar só músico, porque quando eu falo músico, muitas pessoas que eu apresentava assim, ao longo de disciplinas, não enxergavam ele como empresa. Então, eles estão ali como uma empresa. Então, por isso que eu utilizei agente econômico ao invés de músico, porque dá essa perspectiva da estratégia que a gente estava olhando, eles como empresa. mas isso é por conta da área, depende da revista que você vai mandar. Se for para uma revista mais da área de economia, né? Então, Uhum. você usa o termo agente, mas talvez usuário, enfim, mas ok, ficou claro, assim, porque não é comum, em administração e sistema de informação não é comum a gente utilizar o termo agente, mas é de economia. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. E o último é CRM. Alguém quer falar alguma coisa? Eduardo, eu sou meio propícia a falar muita coisa boa do seu, porque eu conheço o teu orientador, Jorge. A gente, eu e o Jairo, já trabalhou muito juntos. Então, Jorge é um amigo de longa data.
Mas assim, é uma contribuição que eu vou te dar é com relação à tua busca. Você só foca Scopus, só foca CAPES e Cielo. Isso está muito limitado. Vá para os artigos em inglês, que provavelmente você vai encontrar material, Scopus, Web of Knowledge, Web of Science, eh, William, Taylor Francis, Emerald. Amplie sua busca, porque provavelmente você vai encontrar essa formação CRM e IA lá. CRM é um construto antigo, IA também, mas ele só foi desenvolvido a partir da necessidade pós-pandemia. Mas os dois termos, eles já coexistem há um certo tempo. Então, se você procurar somente em bases que trabalham periódicos América Latina, provavelmente você não vai encontrar o que você está procurando. Então, a minha Certo. dica principal é essa. Sugestão aceita. Vou É um fazer sim. desafio. Tá certo. Outra coisa também, Eduardo, professora, observando aqui o trabalho do Eduardo, eu senti que faltou, Eduardo, os critérios de inclusão, tá? E de É exclusão. verdade. Acho que você fazer uma tabela fica legal. Acho que faz uma contribuição maior, até mesmo para questões aí de publicação, tá? Uhum. E também eu iria... Escolha primeiro qual é a sua forma de fazer esse mapeamento e revisão sistemática, se é Pico, se é o Prism, para depois de identificar, como o Tiago está falando, esses critérios de inclusão e exclusão. Certo. É, tem uma toda sistematização de você fazer essas análises. E aí você focando nessa parte vai ser melhor para a sua publicação e para os achados que você quer. Pode falar, Vice Tiago. Então, eu ia fazer a mesma comentário que você fez, professora, que é a questão dele buscar as outras bases de dados, né? Até porque você tem uma ampliação maior desse fenômeno, você consegue identificar mais coisas na literatura, né? Até porque eu achei que os artigos que vocês trouxeram dentro do escopo de vocês aí da coleta dos artigos, traz algumas contribuições, mas você pegando essas outras bases de dados, como ela falou, Web of Science, por exemplo, acho que ampliaria ainda mais aí os resultados das discussões do trabalho de vocês. Ok. Senac aqui em Mato Grosso, eu também sou do Senac aqui de Mato Grosso. Ah, Também é não coisa. tem, não tem. Olha, inclusive, vocês são uma referência muito importante para mim, porque vocês são o único DR que tem o Dynamics integrado com, né? Vocês têm um CRM integrado com o SIG. Então, eu estou fazendo entrevistas com atores aí, né, do Senac, né, da área de TI e da área comercial. Legal. E a gerência administrativa é bem legal, eles fazem bastante contribuição nesse sentido mesmo. Que bom. Parabéns pelo trabalho, viu? Todos também pela apresentação, né, pessoal? Já parabenizo a todos vocês pelas contribuições que vocês têm feito aí, tanto a teoria quanto a prática, tá? Obrigado, professor. Também agradeço a todos, mas antes de vocês saírem, vão no chat e, por favor, preencham a avaliação. Tiago já colocou aí, até para a gente também melhorar mais ainda os próximos SEMEADs online. E espero encontrá-los nas próximas sessões. E obrigada por ter enviado os artigos, acreditar no SEMEAD, e a gente também vai se desenvolvendo e crescendo com esse tipo de contribuição e de conversa. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Falou, Muito Roberto. Valeu a obrigado, todos. pessoal. Até mais. Obrigada, até mais, tchau. Então, Obrigado, pessoal. Ótimo dia.